noite, paz do Senhor, amados irmãos. Gostaria de compartilhar com você uma pequena meditação da Palavra de Deus. Nós sabemos, amados, que nós estamos vivendo dias maus, dias esses que nunca foram vistos pelos mais idosos e que certamente irão marcar a vida dos mais jovens. A Palavra de Deus, ela é a resposta para toda e qualquer questão da nossa vida. E eu gostaria de compartilhar com você nessa noite um texto que está escrito em Salmos, de número 46, que diz assim a palavra do Senhor: Nosso Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Este salmo, queridos, fala da grandeza do nosso Deus, do seu caráter, da soberania, do poder de Deus, mas também do seu amor. O salmista começa dizendo que o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. É um Deus que não nos desampara, queridos, em momento algum. O salmista descreve uma situação aqui que ele diz que pelo que não temeremos. Não temeremos, não teremos medo, não seremos abalados, porque ele diz assim que ainda que a terra se mude, ainda que os montes se abalem, ainda que haja um caos, ainda que haja uma situação terrível, e nós estamos vivendo esses dias de uma situação nunca vista sobre a face da terra. Mas a palavra de Deus nos garante que ainda que haja todas essas coisas, que as calamidades venham, ainda que hajam uma turbulências que venha afetar todos os moradores da terra, como já está acontecendo, nós não temeremos. Por que não temeremos? Porque o nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia, como diz na versão da Bíblia NVI, ele é auxílio presente na adversidade. Precisamos, amados irmãos, saber que o nosso Deus está em todo tempo guardando as nossas vidas. Há um texto também que eu gosto muito, que está lá no livro de Mateus, em que os discípulos de Jesus estavam no meio do mar, e o mar estava agitado, e de repente se levantou uma grande tempestade, e a Bíblia diz que eles começaram a temer, porque grande eram as ondas que ameaçavam afundar o barco. Eles corriam risco de morte. As grandes ondas, a escuridão, o vento forte batendo sobre o mar, e eles estavam ali sozinhos, porque Jesus havia ficado do outro lado do mar, subiu ao monte para orar, mas, aleluia, o nosso Senhor, ele sempre nos vê. O texto diz que Jesus, lá do alto do monte, ele viu o barco sendo açoitado pelas ondas e foi ao encontro dos discípulos. Nós nunca, queridos irmãos, seremos esquecidos pelo nosso Deus. Nós nunca seremos deixados, amados irmãos, em uma situação em que Deus venha a virar as suas costas, a nos abandonar. O que precisamos é não ter medo. Muitas pessoas estão atemorizadas, há uma angústia, há um temor sobre a face da terra. Mas nós que temos o Senhor sabemos que nós temos um Deus que Ele é socorro bem presente, principalmente na hora da angústia. Os discípulos estavam ali, queridos, e o Senhor veio andando sobre o mar. E eles vendo Jesus,
não conhecendo Jesus, que era Jesus, e eles se atemorizaram ainda mais. E eu acho lindo o texto, que eu vou ler rapidinho para você, que diz assim o Senhor Jesus: porém Jesus imediatamente lhes disse: coragem, não tenham medo. Respondendo-lhe Pedro, disse para o Senhor: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo, e começando a afundar, clamou: Senhor, salva-me. Olha que coisa linda o verso 31. Imediatamente Jesus estendeu a mão e tomou-lhe e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? O medo, queridos, nos engessa. O medo faz que nós percamos a nossa visão do Senhor. A minha mensagem nesta oportunidade é dizer para você, querido irmão, aquilo que o Espírito Santo tem colocado no meu coração. Não tenha medo. Não tenha medo. O Senhor, Ele sempre está com as suas mãos estendidas para nos abençoar. Está escrito também, lá em Romanos, no capítulo 8, verso 31, que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o verso 32 diz: aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, o Pai, nem mesmo a seu próprio filho poupou, como também Ele não nos dará com Ele, com Jesus, todas as coisas. Nós estamos seguros nas mãos desse Deus. Aquietai-vos e sabei que Ele é Deus, diz a palavra do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Senhor dos exércitos está conosco. Pelo que não temeremos, porque as mãos do Senhor Jesus estão estendidas para mim e para você. Tome posse dessa palavra, viva esta palavra, creia nesta palavra. Nosso Deus é socorro bem presente na hora da angústia. Não vai te faltar nada. Não vai nos faltar nada. Ele é o nosso pastor. Ele é o Senhor da nossa vida. A nossa vida está nas suas mãos. Creia nesta palavra e que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.